amigos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 horas, onde, em um horário diferente, nós estamos aqui para realizar um estudo, o nosso estudo tão querido e tão amado dessa obra maravilhosa, obra Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Humberto de Campos. Esse estudo ele é costumeiro, normalmente realizado aos sábados, às 7 horas da manhã. Porém, por motivo de viagem, nós estaremos viajando esse final de semana, realizando no sábado uma palestra na cidade de Ituiutaba, aqui no estado de Minas Gerais. Por motivo de viagem, nós precisamos antecipar esse estudo com muita alegria, com muita gratidão. Lembrando que esse estudo ele é disponibilizado pelo YouTube da TV Chico Xavier todos os sábados às 8 horas da noite. Antes de iniciarmos, logicamente, nós elevamos o pensamento aos céus, a Jesus, aos benfeitores amigos e principalmente a memória desse autor tão amado que é Humberto de Campos. Agradecendo a ele toda a vasta literatura trazida pela pena preciosa de Francisco Cândido Xavier, a quem também rendemos o preito necessário de gratidão. Pedimos aqui as nossas sinceras desculpas, porque talvez a nossa ignorância e a nossa pequenez não conseguirá aprofundar toda a temática, toda a grandeza da obra. Porém, além das desculpas, nós nos sentimos profundamente honrados pela oportunidade de estudarmos, de meditarmos e de retirarmos preciosas lições desse compêndio maravilhoso que norteia o Evangelho de Jesus para os nossos corações. E agradecidos que estamos, nós nos colocamos à disposição dos benfeitores amigos para que possam se utilizar de nós, trazendo as suas palavras imorredoras através das letras de Humberto de Campos. Que assim seja. Boa noite, se você já conhece o nosso trabalho, seja muito bem-vindo. Se você está chegando pela primeira vez, seja também muito bem-vindo. É uma alegria unirmos os nossos corações em torno deste livro que narra para todos nós em 30 lições os bastidores da passagem de Jesus, os bastidores da exemplificação do Mestre aqui neste nosso planeta Escola. Hoje nós está fixado aqui no comentário, hoje nós estamos no capítulo de número 25, intitulado A Última Ceia. E quem já nos acompanha sabe, Humberto de Campos, ele traz para nós o cenário, transportando-nos para aquele momento. E qual é o cenário que nós iremos encontrar? Os discípulos estão reunidos em companhia de Jesus nos primeiros dias das festas da Páscoa. E, como de outras vezes, o Mestre repartirá o pão com imensa ternura. Lembrando que a última ceia ela está narrada com riqueza de detalhes no evangelista João. Humberto de Campos aqui, ele trará algumas impressões particulares de Jesus, dos discípulos, alguns momentos que são importantíssimos, alguns momentos que são capitais desse acontecimento tão nobre, desse acontecimento onde Jesus estava ali, logicamente, deixando aos discípulos os momentos de profunda tristeza, profunda dor, profundo desânimo que estavam muito próximos, o momento do Calvário, estava deixando aos discípulos que talvez nem todos respondessem muito bem, porque o colégio apostólico estaria dissolvido, amedrontado, estaria ali escondido, mas estava deixando aos discípulos uma mensagem de consolação, para que não desistissem, para que tivessem fé, para que confiassem. Nós vamos observar que próximo dessa hora última, próximo desse momento de sacrifício, próximo desse momento de entrega, Jesus ele está ainda mais conectado com o alto. E meus amigos, que lição fundamental para todos nós. Quando nós enfrentamos problemas, quando nós enfrentamos dificuldades, quando a tempestade ela se avizinha, e sejamos bem claros nisso,
há algo em nós que nos diz que alguma dificuldade está para ocorrer, né? Nós temos uma percepção apurada para saber quando algumas dificuldades estão próximas. Quando nós estamos avizinhando-nos desses momentos, qual que é o nosso comportamento natural? Um comportamento muitas vezes de revolta, um comportamento de questionamento, um comportamento de indagar aos céus por que iremos passar por aquelas dificuldades. Concordam comigo? Quando estamos próximos de horas decisivas da nossa vida, quando estamos próximos de momentos marcantes da nossa jornada de aprendizado, momentos esses que nós inclusive compactuamos na espiritualidade antes de reencarnarmos, nós temos uma resposta emocional, que é uma resposta emocional de distanciamento, é uma resposta emocional de ira, é uma resposta emocional de não concordância, é uma resposta emocional de perguntas ao universo, ao Criador, do porquê. Por que comigo? Isso é muito injusto. Por que eu estou atravessando esse momento? Por que esses problemas estão abatendo ou estão prestes a abater na minha casa? Estão prestes a abater para a minha família, né, para os meus familiares muito queridos, para os meus familiares muito amados? Isso vem a polular e a poluir o nosso coração. Esses movimentos vêm como movimentos de destemperança, como movimentos de desespero. E olha que exemplo bonito que Jesus dá para nós aqui. Jesus ele sai da governadoria, ele sai do gabinete da governadoria do planeta. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende a grandeza de Jesus. Jesus ele é o governador, ele é o responsável. A gente tem que admirar Jesus de uma forma incompreensível. A gente tem que render respeito a Jesus de uma forma incompreensível. Porque Jesus ele é o governador, ele é o responsável por esse planeta. Esse planeta foi colocado nas suas mãos augustas pelo Pai. Então Jesus é o responsável pelo planeta. Jesus ele sai da governadoria do planeta, ele sai do gabinete da governadoria no planeta e ele reencarna, não, desculpa, reencarnar é utilizar uma expressão errada para Jesus. Ele encarna entre nós, num processo que é caminho da luz. Nós sabemos que o processo para que Jesus encarnasse no nosso planeta é um processo que demorou 1000 anos. 1000 anos, tem noção? Vocês têm noção? É um processo que demorou 1000 anos. Jesus encarna entre nós, sabendo que nós não iríamos percebê-lo, que nós não iríamos aceitá-lo, que nós iríamos inclusive massacrá-lo. E quando ele está próximo disso, em vez de se desesperar, em vez de se arrepender, em vez de se irritar, ele tem uma conexão ainda maior com o alto. Gente, isso é uma lição preciosíssima. Isso é uma lição enriquecedora para todos nós. Ao invés de nos revoltarmos, ao invés de realizarmos perguntas injustificáveis, questionamentos sem sentido, próximos das grandes provas, busquemos efetuar esse movimento de conexão ainda maior com o alto. Confiança. Nós estamos percebendo isso. Né? Humberto de Campos, a linguagem de Humberto de Campos é belíssima, ela me emociona. Então, Humberto de Campos vai falar assim, sem trair a serenidade de todos os momentos, o olhar de Jesus ele demonstrava um estranho fulgor. Parecia que Jesus vibrava ainda mais alto com os planos do invisível. Meus amigos, percebam. O olhar de Jesus, denotando a serenidade de sempre, brilhava com um misterioso fulgor, como se vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. E aí, nessa última ceia, os companheiros eles estão comentando com a simplicidade natural as alegrias do recepcionar em Jerusalém. Caramba, aí a gente vai lembrar o quê? Qual foi o capítulo que a gente estudou anteriormente? O capítulo que a gente estudou anteriormente foi o capítulo da queda de Judas. Da queda de Judas Iscariote. O capítulo A Ilusão do Discípulo.
E ali a gente tinha Judas, também extremamente exultante com a entrada de Jesus em Jerusalém, mas com aquelas dúvidas, aqueles questionamentos, aqueles apontamentos, como é que Jesus vai conseguir, com toda a sua brandura, com toda a sua candura, como é que Jesus vai conseguir coordenar um reino sem uma autoridade mundana? E aí, a gente observou muito bem isso no capítulo passado. Inclusive, se você perdeu, vá à TV Chico Xavier, ao YouTube da TV Chico Xavier, está lá o nosso vídeo da semana passada. Eu deixei hoje o link nos nossos stories, eu deixei hoje o link do estudo anterior nos nossos stories. E aí, Judas, com esse pensamento, tem ali todas as suas quedas clamorosas. Então, o que a gente percebe aqui? O pensamento dos discípulos ainda é um pensamento muito material. É o que a gente sempre fala aqui quando a gente está analisando a obra. A incompreensão do que verdadeiramente seria o reino de Deus. Essa incompreensão, meus amigos, entenda, essa incompreensão a gente traz. Você ainda não compreende, eu ainda não compreendo o que é reino de Deus. A gente tem uma dificuldade muito grande em entender um reino interior. Um reino de uma conquista de si mesmo. Um reino de uma busca constante em reencontrar a própria essência. Porque reino para nós é poder. Reino para nós é domínio material. Nós estamos muito acostumados com os principados do mundo. Nós estamos muito habituados com os reinos do mundo. Então, quando Jesus ele traz essa proposta, essa ressignificação, que o reino dos céus, o reino de Deus é uma obra divina no coração das individualidades, no coração dos homens, a gente tem dificuldade de compreensão. Os discípulos que estavam ali andando lado a lado com Jesus, estavam ali, eles estavam testemunhando, né, à primeira vista, em primeira mão, as manifestações gloriosas de Jesus. Os discípulos que estavam ali bebendo da fonte originária, né, na medida que eles podiam receber e que Jesus podia revelar, eles também tinham dúvida, eles estavam extremamente exultantes a forma que Jesus foi recebido em Jerusalém, porque Jesus ele é recebido como um conquistador humano. A população entende que ali está chegando um conquistador humano para os livrar do jugo dos poderes constituídos. Então esse é o entendimento da população. E os discípulos eles estão com esse entendimento pueril, esse entendimento extremamente material. Né? Eles estão pensando, agora esse reino vai ser estatuído, mas o pensamento deles é eminentemente material. E Jesus ele tem essa percepção. Jesus ele está em silêncio, ele percebe essa comemoração dos discípulos, essa comemoração com essa visão material dos discípulos e já antevendo todas as dificuldades que estão por vir, já antevendo o Calvário, já antevendo a desagregação do colégio apostólico, já antevendo a traição de Judas, já antevendo que os discípulos eles iriam dispersar-se, já antevendo a negação de Pedro, né, já antevendo os trabalhos que eles teriam dali para frente, Jesus ele se silencia. E olha que legal aqui que Jesus faz. Jesus ele não entorna água no caldo de ninguém. Ele não entorna água no caldo de ninguém. Ele não vem com aquela correção desabonadora. É o entendimento deles. Eles estão felizes, eles têm essa percepção. Jesus medita, Jesus fica em silêncio, porque ele sabe a beleza em Jesus. Ele entende o momento evolutivo de cada um, ele entende o momento de percepção de cada um. Só que, na medida do possível, ele vai pontuando. Ele vai tentando desfazer dos discípulos essas escamas dessa vitória material. Ele vai, por isso que ele fala, né? Ele abre o discurso dizendo, amados, está na hora de se cumprir a profecia das Escrituras. Ele vai se colocar ali como o cordeiro. O cordeiro que precisava ser imolado. Está todo mundo muito alegre, está todo mundo muito feliz, está todo mundo entendendo que a gente venceu, mas vocês têm que entender que vitória é sacrifício. Tá? Vitória é sacrifício. Vencer é imolar-se. Vitória do reino de Deus, para a concepção humana, é sacrifício, é imolar-se.
Então não é essa vitória que os discípulos estavam esperando, não é a vitória que a gente está esperando. A gente até hoje está esperando um raio azul partir da imensidão do universo e separar justo e injusto. E separar bom e mal. Até hoje a gente está esperando isso. A gente está esperando trombeta, a gente está esperando exército de anjo. Vamos colocar aqui na doutrina espírita, né? A gente está esperando exército de espíritos purificados. E fazer a mudança à força. Gente, mudança não é a força. Mudança é algo gradativo. Mudança, ressignificação, o reino de Deus é algo gradativo. É algo que acontece do individual para o coletivo. É algo que acontece do interior para o exterior. Né? Essa vitória do reino de Deus, ela não é uma vitória passageira, construída, edificada sobre o orgulho e o egoísmo humano. Não é o aplauso dos generais, que tem os seus despojos sangrentos, que tem as suas ambições. Jesus está pontuando, está chegando a hora do sacrifício, está chegando a hora de se cumprir aquilo que está colocado nas Escrituras. Eu preciso ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício. Gente, o que é ensinar a necessidade do sacrifício e por que a missão messiânica é tão fundamental para nós? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos num planeta de prova e expiação caminhando para um planeta de regeneração. A gente está num planeta de prova e expiação caminhando para um planeta de regeneração. Dentro das bem-aventuranças de Jesus, nós estamos aprendendo a consolação da aflição para alcançarmos a mansuetude. Lembram das bem-aventuranças? É a parte inicial do Sermão sobre a Montanha, Evangelista Mateus capítulo 5, Sermão sobre a Montanha, Evangelista Mateus capítulos 5 a 7. Né? Bem-aventuranças, felicidades prometidas, Evangelista Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Né? Primeiro, a felicidade da ignorância com relação a Deus. Segunda felicidade é a felicidade da aflição. Bem-aventurados os aflitos, que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Terceira felicidade, bem-aventurados, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então a gente está nesse período de transição. A gente está no período de transição de entender as dores, de entender o sacrifício, para alcançar a mansuetude, para alcançar a consolação que levará à mansuetude, que levará à regeneração. E o símbolo, se a gente pegar lá Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e o símbolo da regeneração no nosso planeta, não estou falando de Júpiter, não estou falando de Marte, não estou falando de Mercúrio, não estou falando de Saturno. O símbolo da regeneração no nosso planeta é a cruz. Isso aí está explicado no primeiro capítulo da obra Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O símbolo da regeneração do nosso planeta é a cruz. Então Jesus precisava ensinar em Jerusalém o valor do sacrifício, para que a gente construísse esse entendimento da consolação perante a aflição, perante o sacrifício, para o alcance da regeneração, para o alcance da mansuetude, para o atravessar da transição. Jesus esclarece aos discípulos. O que os discípulos estão pensando? Estamos vitoriosos, o povo nos aplaudiu. Entramos em Jerusalém com todas as bênçãos. O que Jesus vai falar para os discípulos? Sem tornar água no caldo de ninguém, mas buscando refazer esse pensamento, sem ser mal educado, né? Sem chamar ninguém de ignorante, sem chamar ninguém de mentecapto, mas com toda educação e com toda doçura. A minha vitória é a dos que sabem ser derrotados. Caramba, gente! A minha vitória é a dos que sabem ser derrotados. Derrotado em que sentido? Derrotado perante o mundo. Porque para o mundo, Jesus foi um derrotado. Qual que era a pior espécie de pena naquele tempo? Era a pena de cruz. Para você falar que alguém foi crucificado, gerava uma vergonha tremenda. A pior pena a ser aplicada a alguém naquele momento histórico era a pena da crucificação.
Tanto que, só para título de curiosidade, a gente fixar bem isso aqui. Tanto que uma grande dificuldade dos romanos era compreender como é que aquele homem podia estar trazendo uma mensagem tão grandiosa sendo que ele tinha sido crucificado. Os deuses romanos eram poderosíssimos. Os deuses romanos eram seres inimagináveis. E que representante divino é esse que foi crucificado? Então, se você olhar aquele tempo, para aquela ideia, para aquele pensamento, Jesus estava derrotado. Jesus era um derrotado, sofrendo a pior pena que alguém podia sofrer naquele momento histórico, que era a pena da crucificação. Então, por isso que ele vai falar para os discípulos: a minha vitória é a dos que sabem ser derrotados. A minha vitória é a dos que sabem ser derrotados. Aqueles que aprendem a ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus, para se glorificarem com Deus, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então tá aí o valor do sacrifício. Tá aí, tá aí o valor de bem suportar a dor, de bem suportar a dificuldade, de bem suportar o desafio que é proposto para todos nós. E Jesus, quando ele deita essa explicação, ele vai falar: tem um aqui que vai me trair. Tem um aqui que vai me trair. Todo mundo aqui no momento do sacrifício supremo vai dar uma estremecida. A grande maioria vai debandar. Ele não fala isso aqui, mas a gente sabe. Meus amigos, o negócio ficou feio no momento da crucificação. Eu brinquei semana passada e vou repetir a brincadeira aqui. Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a gente pode utilizar com segurança a expressão dali para frente foi só para trás. Dali para frente foi só para trás. E quando Jesus está crucificado, só João Evangelista que permanece no tamanhozinho de Jesus. O resto estava todo mundo, cada um para um lado, todo mundo tinha família, gente. Todo mundo tinha família, estava todo mundo estremecido, estava todo mundo amedrontado. Então Jesus está falando: nós estamos aqui comemorando, está todo mundo aqui muito feliz com a entrada triunfal em Jerusalém, mas tem um aqui que vai me trair, aliás, que já compactuou a traição. No momento do sacrifício supremo, o colégio vai debandar. O colégio vai debandar. Aí os discípulos começam a cair na realidade. Eles querem saber quem é o traidor. Tiago, filho de Alfeu, a reflexão para o momento está falando assim: tem alguém assoviando aí. Deixa eu te explicar. É um papagaio. Tá bom? É um papagaio. Eu moro em um prédio. No meu prédio tem um papagaio. Então nós vamos ficar bem tranquilo e nós vamos respeitar o papagaio. É o papagaio do vizinho. Deixa a natureza, a bela natureza, manifestar-se em toda a sua grandeza. Então que o papagaio do vizinho seja abençoado e que o assovio do papagaio do vizinho acompanhe a nossa reflexão sobre a Boa Nova, que é uma das maravilhas que Deus está nos proporcionando, mesmo à noite, a natureza nos abençoar enquanto a gente faz esse estudo maravilhoso. Tiago, filho de Alfeu, eles querem primeiro saber quem é o traidor, retornando aqui o nosso raciocínio. Eles querem saber quem é o traidor. E Tiago, filho de Alfeu, ele até falou: mas, mestre, por que Deus não conjura semelhante perigo? Você faz isso na sua vida, eu faço isso na minha vida. Retornando aqui ao nosso raciocínio, quando a gente começa a perceber que vai ter algum problema na nossa vida, e ao invés de estarmos unidos com o alto, a gente tem os questionamentos indébitos, a gente pergunta: por que Deus não afasta esse mal de mim? Por que Deus não afasta esse problema de mim? Por que Deus não afasta essa dificuldade de mim? É a fé vacilante. É a fé que não confia, é a fé que duvida. É a fé que só existe quando Deus está sendo bom para mim, quando o universo está sendo bom para mim. Quando tem um sinalzinho de que as coisas podem descambar, não.
Mas se Deus existe, ele vai afastar isso de mim. Se Deus existe, ele vai afastar isso de mim. E Jesus vai falar para Tiago, filho de Alfeu, filho de Cleófas. Tiago, né, porque a gente tem Tiago, filho de Zebedeu, né, irmão de João, e a gente tem Tiago, filho de Alfeu e filho de Cleófas. É esse aqui que está manifestando essa dúvida. Ele fala, Tiago, ó, ei, silencia a voz dessa desconfiança. Silencia. Porque uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é estar preparado quando Deus chama. Isso é profundo, né? Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é estar preparado. É sempre estar pronto ao chamamento da providência divina. Como é que a gente não silencia perante uma fala dessa? Nós precisamos revelar. A Juliana colocando que o Theo também está assistindo. Coloca o Theo aí para assistir, Juliana. E se ele latir, não importa não, tá bom, Juliana? Juliana, um abraço para todo mundo, tá bom? Um abraço para todos os nossos amigos. A gente tem muita saudade de vocês, saiba disso. Um abraço no Wesley, um abraço nos meninos, um abraço em todo mundo. Então, como é que a gente se silencia perante uma afirmação dessa de Jesus? Uma das nossas maiores virtudes é estar preparado quando Deus nos chama. Nós precisamos revelar a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Não apenas nos momentos de alegria, porque, meus amigos, a terra não é feita só de momentos de alegria. Você não está aqui a passeio. Eu não estou aqui a passeio. Eu não estou aqui a passeio. Você está aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. E o aprendizado vem com as dores naturais de um parto. O aprendizado ele precisa ser parido. E o parto ele tem as suas dores. Então por que a gente tem união com Deus só quando está tudo bem? Deus não é banco, Deus não é caixa eletrônico. Deus é equilíbrio. E para equilibrar tem hora que você precisa puxar de um lado, puxar do outro. E nem sempre vai ser agradável, na nossa visão material. Nem sempre vai ser agradável. Então se Deus chamou, esteja pronto. Se Deus chamou, esteja preparado. E que a nossa união com o divino seja perene. E aí na hora que os discípulos eles começam repito aqui, né, a cair na real, na hora que eles começam a entender, na hora que eles começam a perceber a grandeza do quadro, o que realmente ia acontecer, aí Jesus ele dá a pincelada da consolação. Né? Eu não pude falar tudo o que eu gostaria de dizer para vocês agora. Muitas das coisas que eu disse não foram muito bem compreendidas, mas no momento oportuno eu rogarei ao Pai para que seja enviado aos corações da humanidade um paráclito, um consolador, que colocará todas as coisas no seu devido lugar, que revelará o que eu não pude revelar e que trará compreensão para aquilo que eu disse e ficou mal entendido. Jesus ele está aqui nessa palavra de consolação. Ele está aqui já deixando claro o envio, né, da doutrina espírita. O envio dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina sacrossanta, dessa doutrina que consola os nossos corações e que nos prepara para as reformas que estão do seu limiar. Para as reformas que estão no seu limiar. Então os discípulos, eles se tranquilizam. Jesus, então, percebendo que a atmosfera estava mais calma, ele traz aquele movimento da comunhão. Traz o movimento da comunhão. Ele levanta e ele oferece a cada companheiro um pedaço de pão. Tomai e comei. Este é o meu corpo. Oferece a cada companheiro
um pouco de vinho. Bebei. Este é o meu sangue. Porque é aqui, dentro da nova aliança, que serão confirmadas as verdades de Deus. E aí Simão, ele questiona, o que é isso? Que atitude é essa? Que movimento é esse de comunhão que o Senhor está trazendo para nós? E aí eu vou pedir licença aqui para ler Jesus explicando esse comportamento, esse oferecimento do pão, tomai e comei, esse é meu corpo, esse oferecimento do vinho, bebei, porque este é o meu sangue. E aqui pela nova aliança serão confirmadas as verdades de Deus. Vou pedir licença, porque isso esclarece muito os nossos corações. Então Jesus, através da dúvida de Simão Pedro, Jesus dirá: este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. O que é essa comunhão? Aqui Jesus está estabelecendo uma família. Se nós estamos banqueteando-nos com o Evangelho, se nós estamos abrindo o nosso espírito para a renovação com os ensinamentos de Jesus, nós fazemos parte de uma família. Por que a gente se chama de irmão? E eu gosto de chamar de amigos, de irmãos. Porque a gente faz parte da mesma família. De um conjunto de pessoas que aceitou ter o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus. Que aceitou transformar-se, que aceitou banquetear-se com a notícia divina trazida ao mundo por nosso Senhor Jesus Cristo, mas que acima de tudo entende que essa notícia divina, acima de tudo entende que este Evangelho não é, nas palavras de Emmanuel, um mero breviário para o genuflexório, que acima de tudo coloca Jesus nas suas estradas, que acima de tudo coloca Jesus nos seus passos e ressignifica os seus caminhos através e com Jesus, representando o objetivo santo dos nossos destinos. Juliana falou algo muito belo e muito acertado. Isso aqui traz para nós acolhimento. Sabe por quê, Juliana? Porque traz para nós pertencimento. E nos momentos mais tenebrosos da nossa vida, o que a gente precisa é pertencimento. A gente precisa saber que não está sozinho. A gente precisa saber que faz parte de algo maior. A gente precisa saber que pertence a algo engrandecedor. Porque se eu não tenho essa certeza, porque se eu não carrego comigo essa certeza, que motivação eu tenho para melhorar? Estou sendo bem sincero aqui. Se eu não carrego comigo essa certeza de acolhimento, se eu não carrego comigo essa certeza de pertencimento, se eu não carrego comigo essa certeza de consolação, qual a motivação que eu tenho para melhorar? E é bonito, sabe? É bonito a gente ver Jesus falando isso com os discípulos
na proximidade de uma hora tão complicada para todos eles. É como Jesus dizendo aqui, olha, eu vou permanecer entre vocês na união que vocês construírem. Vocês são irmãos, vocês são amigos, vocês se pertencem a uma mesma família. Vocês estão iluminando o Espírito com a proposta do Reino Divino. E mesmo frente a todo o desânimo, frente a todos os desafios, frente a todas as dificuldades, continuem ombreados uns nos outros. Entre Deus e nós, parafraseando André Luiz, entre Deus e nós, o próximo é a ponte. E nesse capítulo da última ceia, Jesus está falando isso para os discípulos. A ponte para superar o desespero, a ponte para reencontrar o caminho, a ponte para continuar a jornada, a ponte para encontrar a luz no fim do túnel vai ser o próximo. Vai ser o outro. Vai ser o pertencimento. Vai ser o acolhimento. E sabe o que é legal? Vamos lá. Qual foi o movimento que a gente fez aqui em todo o capítulo? A gente começou falando dos discípulos impressionados, extremamente alegres com uma vitória mundana, que esse era o entendimento deles. Eles estavam extasiados com a entrada de Jesus em Jerusalém, recebido como um conquistador mundano. Jesus percebe a incompreensão, está em silêncio, está meditativo, está extremamente unido com o alto. E para desfazer essa ilusão dos discípulos, Jesus começa a dar notícia dos sacrifícios, a explicar para eles o que é uma vitória verdadeira, a explicar para eles que ele não estava aqui para essa vitória mundana, a deitar ali reflexões sobre os momentos difíceis que se avizinhavam. Falar que um ia trair, já tinha inclusive combinado a traição. Falar que o colégio apostólico ia se desagregar. Quando ele fala isso, então, vamos começar aqui. O comportamento dos discípulos estava aqui em cima, aí eles dão uma queda. O filho de Alfeu e Cleófas, Tiago, filho de Alfeu e Cleófas, ele até questiona a divindade. Jesus vai ensinar que é preciso estar preparado quando Deus chama, que a gente precisa ter uma união perene e constante com Deus. Vai fazer esse ato da comunhão, vai explicar o que é a comunhão através da união, da família, do pertencimento, do acolhimento, conforme a Juliana muito bem colocou aqui. E aí, que Jesus ele prometeu o Consolador, prometeu agir junto ao Pai para que o Pai enviasse o Consolador no momento oportuno. Jesus falou dessa questão da união perene, aí os discípulos eles se acalmaram. E quando os discípulos se acalmaram, qual que é o estado mental que eles voltam? Olha que interessante isso aqui. Eles começam novamente a realizar discussões mundanas. Jesus está conversando com João, discípulo muito amado, discípulo muito querido. Jesus está conversando com João, mas está com a orelhinha em pé aqui. Está observando o que os outros discípulos estão falando. Eles começam a querer ali indagar sobre as realizações do tempo vindouro, dos tempos vindouros. Eles querem saber, no reino, qual vai ser o maior. Filipe está conversando com Simão Pedro e está falando assim, depois da nossa entrada triunfal em Jerusalém, eu acho que a gente tem que ir para o templo.
jogar na cara dos sacerdotes toda a nossa verdade. Mateus, Levi, está conversando com Tomé e fala: agora chegou a hora da gente demonstrar os nossos poderes supremos. E Tadeu está falando: chegou o momento da gente conquistar os poderosos do mundo. Então, quando os discípulos acalmaram, eles voltaram para as preocupações mundanas. Gente, olha isso, gente, olha que maravilhoso. Porque o que acontece? Vamos tirar uma lição profunda para nós aqui? Às vezes, na hora que a tempestade vem, a gente tem um momento de compreensão, a gente tem um momento da dúvida injustificada, a gente tem um momento da revolta, a gente alcança certa compreensão enquanto está passando pela tempestade, porque a gente é consolado, a gente tem o pertencimento. E aí, quando a tempestade afasta, porque toda tempestade passa, toda dor tem hora certa para acabar, o que a gente faz? Ao invés da gente pegar as lições e aplicar no nosso dia, o que a gente faz? A gente esquece. E a gente volta ao ciclo das preocupações mundanas. Porque as tempestades, elas existem para nos fazer refletir sobre como que a gente pode crescer, como que a gente pode evoluir, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida. Aí quando passa o desafio, quando passa o problema, quando passa a dor, quando passa a dificuldade, a gente volta ao ciclo dos comportamentos mundanos. E quantas tempestades a gente tem que enfrentar para entender que elas acontecem no nosso caminho para nos fazer realmente voltar para o caminho. Quando os discípulos acalmaram aqui, eles voltaram para as preocupações mundanas. Quem que vai ser o maior? Vamos calar a boca dos sacerdotes. Vamos demonstrar os nossos poderes supremos. Né? Vamos admoestar os impenitentes. Vamos mostrar o nosso poder para os mais fortes. Aí Jesus, ele olha ali, ele fala: meu Deus, meu Pai. Eles não entenderam nada, meu Pai. Então, se eles não entenderam na fala, eu vou, por exemplo. O que Jesus faz aqui? Eu vou dar, porque tem um delayzinho na fala, eu vou dar 10 segundos aqui no chat. Se alguém quiser escrever, o que Jesus faz aqui? Ele fala: meu Pai, não entenderam. Não entenderam as minhas palavras. Estão discutindo aí quem vai ser o maior. Estão discutindo aí para demonstrar os poderes supremos. Estão discutindo aí que tem que calar a boca dos sacerdotes do templo. Então vou precisar exemplificar. A gente está na última ceia. O que Jesus faz aqui? Qual que é o comportamento de Jesus? Quem se arrisca a colocar aí para nós? Qual que é o comportamento de Jesus? E qual que é o exemplo que ele dá, Juliana? Aqui na última ceia, qual que é o ensinamento que ele dá? Qual que é o exemplo que ele dá? O que ele faz agora? Boa noite, Monique. Tudo bom, minha amiga? O que ele faz aqui? Ele se cinge de uma toalha e, sem explicação, ele começa a lavar o pé dos discípulos. Quem lavava o pé naquela época? Escravo. Servidor. Então, na hora que ele observa as preocupações mundanas, todo mundo querendo preocupar aqui, que é o maior, ele vem e fala assim: vou ensinar humildade. Vou pegar a palavra da Ju aqui, eu vou ensinar humildade. Eu vou lavar o pé, eu vou mostrar que aquele que quer ser o maior, ele será o maior, a proporção, ele será o maior quanto mais ele servir. Quanto mais ele servir. E aí ele acaba o capítulo, gente, ele acaba o capítulo com uma fala que estremece o nosso coração. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés
uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Não tem o que completar. Não tem o que completar. Olha que humildade verdadeira. O que eu digo que é uma humildade verdadeira? Porque muita gente ouvindo aí, você é mestre, você é senhor, muita gente é hipócrita, né? Quando muita gente é elogiado por algo que faz bem, tem uma resposta emocional de hipocrisia, né? Que isso, eu? De forma alguma, mas por dentro está todo orgulhoso, porque está sendo aplaudido. Né? Achando que está sendo humilde, que isso, eu? Não, de forma alguma, não, para com isso, gente. Para com isso. Achando que está sendo humilde, está sendo orgulhoso. Então, primeiro, olha que movimento honesto de humildade de Jesus. Vós me chamais mestre e senhor. E eu sou. E eu sou. Isso aqui é humildade verdadeira. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é mestre. Ele sabe que ele é senhor. Porém, ele afiança. Ele afiança. Estou lavando os pés para demonstrar que o maior no reino do amor e da verdade é aquele que se coloca com a maior disposição em servir. Não há o que completar. Apenas meditar e aceitar o convite para servirmos cada vez mais. Assim encerramos o capítulo de número 25 da obra Boa Nova, A Última Ceia. Lembrando que esse estudo ele é disponibilizado todos os sábados às 8 horas da noite pela TV Chico Xavier. Eu vou deixar um convite aqui. Se você é da cidade de Ituiutaba ou das proximidades, sábado, 8 horas da noite, nós estaremos realizando uma palestra com o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por ocasião da Feira do Livro Espírita, da Semana Espírita Jerônimo Mendonça, na cidade de Ituiutaba. Então, se você é de lá, vai ser uma alegria contar com a sua presença. Um abraço a todos, um fraternal abraço a todos. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.